Carta do professor de Thomas Edison para sua mãe. Presta atenção nessa história aqui, que depois nós vamos conversar sobre isso. Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe. Ele disse: "Meu professor me deu este papel para entregar apenas para você." Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e resolveu ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. Depois de muitos anos, Thomas Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento da sua mãe, resolveu arrumar a casa quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta, e ele pegou e abriu. Para sua surpresa, era a antiga carta que o seu professor havia mandado para sua mãe. Porém, o conteúdo era outro que sua mãe leu anos atrás. O conteúdo verdadeiro era: "Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola." Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: "Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século." Thomas Edison, para quem não sabe, registrou 2.332 patentes. O fonógrafo foi uma das suas primeiras invenções, outra foi o cinematógrafo, a primeira câmera cinematográfica bem-sucedida, com equipamento para mostrar os filmes que fazia. Edison também aperfeiçoou o telefone, inventado por Antônio Meucci, em um aparelho que funcionava muito melhor. Fez o mesmo com a máquina de escrever. Trabalhou em projetos variados, como alimentos empacotados a vácuo, um aparelho de raio-x e um sistema de construções mais baratas feitas de concreto. Entre as suas contribuições mais universais para o desenvolvimento tecnológico e científico, encontra-se a lâmpada elétrica incandescente, o fonógrafo, o cinetoscópio, o ditafone e o microfone de grânulos de carvão para o telefone. Edison é um dos precursores da revolução tecnológica no século XX. Teve também um papel determinante na indústria do cinema. Então, o que eu quero deixar com essa mensagem aqui? Verdade ou não essa história, vale a pena a gente pegar a mensagem. O que nós falamos para uma criança, as pessoas que têm autoridade sobre a criança, mãe, pai, avós, tios, padrinhos, professores, pessoas que têm autoridade sobre a criança, tudo aquilo que ele falar para a criança vai se tornar essa criança. Isso é muito perigoso, porque o que nós vemos muitas vezes são adultos despreparados, que foram infelizes na sua vida porque tiveram condições assim também, tirando o sonho das crianças, tirando o poder que a criança tem. Então a gente não pode ficar falando o quanto ela é desastrada, o quanto ela é ansiosa, o quanto ela é burra, o quanto ela... Muitos pais pecam querendo ajudar, mas eles ficam fortalecendo aquilo que a criança tem de dificuldade e não fortalecendo aquilo que ela tem de bom. Eu costumo dizer que a criança está aqui para ser treinada. Ela não é obrigada a saber tudo, como eu não sou obrigada a saber tudo e nunca vou saber tudo, Ninguém vai saber tudo nessa vida. Inclusive, o melhor professor do mundo, ele precisa continuar estudando e reconhecer os seus erros também, porque as coisas mudam, A tecnologia muda, tudo muda. Tudo muda. Então, por mais que você se ache que você já estudou o suficiente, às vezes ainda não é o suficiente. Basta você estudar mais um pouquinho para você perceber o quanto que você ainda não estudou o suficiente. E uma criança, ela está aqui para ser treinada também. Então, a gente não pode dizer que ela é um fracasso, que ela não vai conseguir, que ela não serve para isso, Que ela não é tão bom quanto ela acha que é.
Por quê? Porque a criança, ela pega isso como uma informação verdadeira para a vida dela. E quando ela pega isso como verdade, isso vai funcionar na vida dela. Porque como ela já sabe que ela é um fracasso, por que que ela vai se empenhar a desenvolver algo com facilidade, com disposição, né? Se para nós adultos é difícil, né, ouvir alguém falar dos nossos erros e a gente continuar com a energia para mudar isso, imagina para uma criança que não tem filtro mental, que não tem discernimento ainda, né? Principalmente na primeira infância, nos primeiros 7 anos. O que você falar para a criança, ela acredita que ela é. Então, eu quero trazer aqui para você mãe, para você pai, para você tio, tia, babá, né? Você que está cuidando da criança, às vezes não é só, às vezes a criança fica com babás. Procure enfatizar aquilo que ela tem de bom. Como que você vai corrigir algo que a criança não está conseguindo fazer? Você pode falar assim, fulano, você é uma criança e você está aqui para treinar. E você tem condições sim, você é inteligente e você pode tudo o que você quiser na sua vida. Basta você se concentrar, você treinar, treinar, treinar até você conseguir. Então, não é que a gente vai fechar os olhos para os problemas dos nossos filhos, das crianças. A gente vai fazer eles enxergarem o que eles têm de bom. E isso vai acontecer. Olha, essa pessoa aqui da história, ela tinha tudo para ser uma criança fracassada totalmente, uma criança que não tinha convívio social, que não teve uma escolarização, né? Não teve uma escolarização e ele se tornou um gênio, graças a uma mãe que soube o que falar na hora certa, principalmente na hora da emoção, que quando nós estamos na emoção, grava muito mais no nosso inconsciente a informação. Se você está triste, se você está nervoso, se você está irritado, se você está muito feliz. A emoção, quando ela é muito forte, ela registra muito mais a informação no nosso cérebro, né? Qualquer tipo de emoção. Por isso que quando tem um trauma, por exemplo, aquilo fica gravado para o resto da vida da pessoa. E isso é muito perigoso. Então, a mensagem de hoje que eu quero trazer é essa. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Se o seu filho tem uma dificuldade, né? Se a criança tem uma dificuldade, observe essa dificuldade e transforme ela em positiva. Fulano, eu percebo que você está se desconcentrando um pouco. O que está acontecendo com você? Vamos procurar se concentrar mais? Eu sei que você é capaz. Você consegue, você já fez isso outras vezes. Tenta para você ver como você vai conseguir. Ontem mesmo aqui em casa aconteceu um episódio assim, que o meu filho ele não conseguia fazer uma atividade lá. E de repente ele acabou conseguindo. E aí ele ficou super feliz. E aquilo vai registrando na cabecinha da criança, né? Que ele tem capacidade, que ele tem condições, ele vai lá e faz. Fátima, seja bem-vinda, bom dia, cedinho aqui comigo. Estou encerrando essa live, mas eu vou deixar gravada. Eu falei aqui então sobre a carta que o professor de Thomas Edison escreveu para a mãe dele, tá? Então vale a pena assistir toda essa live. Gratidão e até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau.